Nós vamos conversar um pouco com os irmãos no Salmo 139. Eu quero pedir que você abra, nós vamos ler 2 versículos, o 23 e o 24. Mas eu quero pedir que você não feche a sua Bíblia, porque nesse estilo de pregação que eu gosto, que é a pregação expositiva, a gente precisa acompanhar o texto, que é para ver se o pregador não desliza. Porque às vezes ele pode deslizar, não é? De repente o pastor deixou um pedaço de sabão aqui e eu... Então, por favor, mantenha a Bíblia de vocês aberta. Nós vamos falar sobre o tema confiança e segurança. Confiança e segurança. Amém? Acharam? Alguém precisa de misericórdia aí? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Repetindo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Não feche a sua Bíblia, por favor. Eu tive o privilégio dessa semana pensar muito a respeito do que falaria aos irmãos. Por se tratar de um culto de ceia, quando eu olhei a escala, eu pensei, vou falar sobre ceia. E aí fui lá em 1 Coríntios e comecei a andar lá pelo texto, e fui ver alguma coisa relacionada à ceia da igreja primitiva, como era, como deixava de ser, mas Deus faz as coisas do jeito dele. Eu preciso entender que quem está no comando de tudo não sou eu. Quem está no comando do que eu tenho que falar não sou eu, é ele. E eu tenho por costume pedir muito a ele que me direcione para que eu fale as coisas, não para alegrar vocês, ou para vê-los tendo momentos de efusão, de alegria, etc. Não, é para instruí-los, para trabalhá-los, para tratá-los. Porque a palavra de Deus, ela vem na igreja, ela é aplicada à igreja, para que exerça isso. A mudança, a perspectiva nova, a readequação do caráter, o vislumbre da eternidade. Tanto que o apóstolo Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então não há outro caminho, irmão Jacob, pelo qual nós podemos desenvolver a nossa fé, a não ser pela palavra. Então, pensando nisso, terça-feira da semana passada, eu fui participar de um culto na Faculdade Batista, onde eu dou aula às terças-feiras. E lá, Deus falou comigo no Salmo 139. E aí esse salmo começou a bater na minha orelha. Quero confessar a vocês que eu amo salmos, eu já fui cantor, eu já fui maestro, eu já fui isso e aquilo, gosto de música, já até toquei. Hoje toco mais os mosquitos lá em casa. Mas eu gosto de música. E na apresentação desse livro, no prefácio desse livro, o escritor, não o Schaeffer, mas o escritor do prefácio, escreveu a seguinte frase: o homem já morreu. Deus já morreu. A vida se tornou uma existência sem significado e o homem não passa de uma roda na engrenagem. A única via de escape
passa por um mundo fantástico de experiências, de drogas, de absurdos, de pornografia, uma experiência final, eletiva e de loucura. Se esta é a mentalidade do século XXI, como isso aconteceu? E como podemos fazer com que a fé cristã tenha sentido para o mundo de hoje? E a gente aqui já pode começar a pensar um pouco. Em quem nós podemos confiar? Estamos vivendo um ano político, os políticos estão às portas das igrejas, estão distribuindo seus panfletos, seus santinhos. Dá para confiar neles? Não. São confiáveis? Na grande maioria, não. Ah, óbvio, raras e honrosas exceções. Nós podemos confiar nos nossos amigos? Ora, um amigo seu pode te trair a qualquer momento. Ele pode ficar com a tua mulher, ele pode ficar, ela, tua melhor amiga, pode ficar com teu marido. Pode levar o teu filho para a droga. Pode desencaminhar a tua família. Pode te matar. Pode fazer coisas terríveis. E diz que é teu amigo. Te engana nos negócios, nas palavras, mas é teu amigo. Dá para confiar? Não. Vamos confiar então nas religiões. Elas prometem. Olha, aqui na minha religião acontecem coisas tremendas. Você aqui vai ver coisa que você nunca viu na vida. E às vezes nós comprometemos até nessas religiões e nessa religiosidade, nós acabamos até comprometendo Deus. Dizendo que ele vai fazer determinada coisa e ele não faz. Porque a fé não alcança, porque não é o momento, porque não é aquilo, porque se falou demais. E de repente nós nos frustramos. Dá para confiar nas religiões? O Estado Islâmico está matando cristãos. Os árabes estão matando os judeus. Os judeus estão matando os árabes. As pessoas não se entendem. Você para seu carro no semáforo, chega alguém e leva seu carro, e se você reagir, leva a sua vida. Alguém encosta do seu lado para pedir uma esmola, e você, quando tira a carteira do bolso para, como disse agora há pouco o presbítero Paulo, abençoar aquela vida, ele leva a sua carteira, ainda leva o celular. E se duvidar, leva a sua vida. Dá para confiar? Não dá para confiar. E aí, eu tenho que pensar como é que eu tenho que encontrar alguém no qual e em quem eu possa confiar. E a gente vai buscar respostas dessas questões nesse Salmo 139 que eu pedi para vocês permanecerem com ele aberto. Quero fazer duas considerações com relação a esse Salmo. A primeira é que, na minha opinião, e na opinião de grandes homens, grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia, grandes pregadores, esse é o salmo mais lindo da Bíblia. Do saltério todo, talvez ele é o mais notável, porque ele trata de problemas que dizem respeito e afetam o nosso psicológico, ou a nossa vida prática, o nosso dia a dia, as coisas que nos sucedem nos momentos mais inolvidáveis, mais complicados da nossa vida, e está lá o Salmo, falando algumas coisas interessantes para a gente. A segunda coisa é que ele tem uma estrutura literária diferenciada. Para quem gosta de português, estrutura literária é quando eu escrevo algumas coisas e eu tenho lá uma forma, correta de pensar sobre aquilo. E assim, ele é dividido em 4 estrofes. É música, é poesia, estrofes. Cada estrofe, 6 versículos. Mas o padrão de pensamento dele,
apesar de toda essa questão de escrita, de poema, de pensamento, ele traz uma complexidade muito grande naquilo que ele fala, e é isso que eu quero discutir com vocês, conversar com vocês. Cada uma dessas estrofes vai promover para a gente uma reflexão. E a primeira delas está aí entre o versículo 1 ao 6. Olha o que o salmista diz aí. Senhor, aleluia, aleluia, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Você sabe que você pode confiar em Deus. E sabe por que você pode confiar em Deus? Porque esse verso, não é? Essa estrofe diz para mim, Deus nos conhece como de fato nós somos. Deus conhece a mim e a você como de fato nós somos. Se você está passando por dificuldade, Ele sabe. Se você está sendo tripudiado por alguém, Ele sabe. Se lá na sua casa as coisas não estão bem, Ele sabe. Se você tem uma doença ainda não detectada pela medicina, Ele sabe. Se você não tem perspectiva de futuro, Ele sabe. Ele conhece tudo a seu respeito. Tudo. Tudo. Quero enfatizar isso. Irmãos, Deus conhece-nos no nosso todo. De dentro para fora. No mais recôndito do nosso pensamento. Aleluia. Ele sabe quem somos. Conhece o seu nome. Você para Deus não é o seu Zé. Você não é a Dona Maria. Você não é o Coisinho. Você não é o Opsil. Não. Ele conhece você pelo seu nome. Dentre milhares e milhares de pessoas, Ele sabe quem você é. E aí o salmista me faz pensar em algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus, e o texto está dizendo isso, analisa as nossas orações ou as nossas ações de comportamento. Não dá para eu dizer que vou enganar Deus em alguma coisa. Eu não posso. Não dá para eu dizer que quando eu fiquei nervoso lá no trânsito e mandei o motorista, meu opositor, para a tonga da mironga do cabuletê. Isso é velho, né? Não dá para dizer, ah, senhor, escapou. Porque Ele sabe como é que está o seu coração e o meu. Quando você tem vontade de pegar a sua esposa ou seu marido e... Deus, me perdoa, tá? Mas eu estou com tanto ódio. Não precisa você falar, Ele sabe. Quando você não estuda para o vestibular, e chega aqui na igreja e diz, pastor Davi, eu acredito que o senhor é um homem de Deus, aleluia. Fala até línguas. Por favor, pastor, ore por mim que eu vou prestar vestibular. E olha, o vestibular esse ano vai ser difícil. Aí o pastor olha para você e diz assim, você estudou? Claro! Ele sabe que você não estudou. E aí não tem oração de Davi que dê jeito, viu? Que ou você sabe, ou você sabe. Quando lá no seu quarto você discute
você xinga, você fala qualquer coisa. Ninguém viu, ele viu. Ele sabe. Ele sabe. Olha o que o salmista está dizendo aí. Tu me sondas e me conheces. Você sabe o que é sondar? Eu fui ver o que é sondar. Lá no conceito judaico, hebraico, da palavra sondar, está dizendo assim, ele vai ao profundo do entendimento. Então Deus me conhece, te conhece no profundo do nosso entendimento, e principalmente no profundo do entendimento dele. Não dá para a gente dizer, Deus, foi sem querer querendo. Não tem como. A segunda coisa que eu vejo aí nesse parágrafo, nesse verso, nessa quadra, é que Deus, ele de fato conhece a gente como de fato somos, porque ele sabe onde estamos e com quem nós interagimos. Você quer ver uma coisa? O maridão fica lá no serviço, convidam ele para uma partida de futebol society, porque se eu falar, ela vai ficar nervosa, ela pediu para eu chegar cedo, e aí você fica maquinando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, já sei! E você vai, joga sua partida de futebol society, transpira, toma um banho, passa perfume, volta bonitinho, cheiroso para casa, e ela olha para você e fala, meu bem, que atraso foi esse? Meu chefe me chamou para fazer hora extra. Ele sabe. Você pega o cartãozinho de crédito do seu marido, vai lá no shopping e descobre lá uma loja que está cheia de pechinchas. E você vai lá e estoura o limite do coitado do camarada. Quando chega a fatura, diz, mas o que aconteceu aqui? Eu não comprei nada. Ah, não sei. Deus sabe. Filhão, filhona, quando você enrola seu pai, sua mãe, quando você mente, às vezes ele acredita, ela acredita, né? Você faz aquela cara de paisagem, bonita, chama até de mamãe, papai, chega até a dizer, eu te amo. Mas ele sabe quando você está mentindo. Ele, seu pai, ela, sua mãe, não, Deus. Quando você fala que vai para um lugar e vai para outro, ele sabe. E o interessante é o seguinte, ele sabe, e mesmo sabendo das nossas inconsistências, ele continua nos tratando bem. Será que Deus é um elemento sonso? Não, ele nos ama. E mesmo que a gente erre, ele quer trazer a gente para a razão, e quer trabalhar a nossa vida, e quer nos modificar. Pensa nisso. Outra coisa que eu vejo aí, nesse verso, é que Deus sabe, principalmente, o que nós pensamos e o que nós queremos. Aqui é um problema sério, porque você pode enganar todo mundo, eu posso enganar todo mundo, né? Abraçar ali o irmão Jacob, meu amigo, professor, colega, dar um tapinha nas costas dele. Oh, meu irmão! E Deus sabe se lá no fundo eu estou falando assim, se eu tivesse aqui um punhal. Ele sabe. Ele sabe quando nós somos coerentes, corretos, lisos, equilibrados, competentes. Ele sabe. Ele sabe quando nós guardamos mágoa, ódio, rancor. Sentimos necessidade de nos desaforarmos, de reagir. Ele sabe. Às vezes nós exteriorizamos isso, mas na grande maioria das vezes nós não exteriorizamos. Mas ele sabe. Ele sabe o que você está pensando aqui agora. Incrível, não é?
Eu estou olhando aqui, estou vendo gente, cabeça. Ele está olhando, está vendo coração, mente, está ouvindo, vendo, sabendo tudo. Ele esquadrinha a nossa vida. Você sabe por que eu posso confiar em Deus para contar minhas coisas para Ele? Versículos 7 a 12, que eu peço que você acompanhe aí. Olha que coisa interessante que o salmista coloca. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você sabe por que você pode confiar nesse Deus? Deus conhece-nos de tal maneira que Ele sempre vai estar no lugar certo. Embora para mim muitos lugares possam ser lugares tenebrosos, e eu posso dizer assim, Deus não vai estar lá. Eu quero que você saiba, Deus vai estar lá. Não há onde Ele não esteja. E mais, Ele vai estar na hora certa e no lugar certo. Não tem jeito. Existem crentes que têm medo de cemitério, de cadáver, de defunto. Bem tétrico isso, mas tem... Né? E eu fico me recordando que o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu estudava no Hermínia Lopes Lobo e pulei por dentro do cemitério da Vila Assunção à noite e pulei o muro e fui para a igreja. O presbítero Wilson sabe onde é a igreja, ele morou lá inclusive. Eu era molecão e ele também, nós já fomos, embora não pareça. E eu passei por dentro do cemitério sem medo, sem nada e fui embora. E quando eu cheguei na igreja, Deus me batizou com o Espírito Santo. Que coisa. Tem crente que não passa sequer na porta do cemitério. Tem medo. Medo da alma, da assombração. E eu vou dizer para você, aquele defuntão que está lá, você pode chutar a cabeça dele. E aí está um problema sério. Deus está lá. Deus está aqui. Deus está aí. Você não pode ver, nem eu, mas está aqui. Posso senti-lo. Você pode senti-lo. Sabe, eu não estou jogando aqui palavra para você ficar efusivo, não. É porque Ele realmente está aqui. Essa é a casa dEle. É dEle, aleluia. E Ele está onde mais eu preciso dEle. O salmista me deixa ver algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você, rapidamente. Primeiro, para Deus não existe barreira física, nem barreira espiritual para estar em todo lugar. Às vezes a gente pensa assim, Deus não vai lá no centro de macumba. Ele não é macumbeiro não, viu? Mas ele passa lá e dá uma olhada. Alguns anos atrás, quando eu era missionário, eu fui pregar, me pediram para ir fazer um culto dentro de um centro de macumba. Eu fui, tranquilamente. Empurrei o congal para o outro lado lá e Jesus na turma. Eles pediram. E se alguém me pede para falar de Jesus, eu falo. Eu não quero nem saber onde eu estou. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Mas lá também? Lá também. Também. Eu era molecão. E eu tinha uma podridão mental terrível. Eu gostava de filmes pornográficos no tempo que era proibido para 18 anos.
Hoje qualquer criança vê aí na internet. Existiam alguns cinemas ali na Avenida São Luís, aliás, Ipiranga, e Avenida Ipiranga, Avenida São João, que só tinham esse tipo de filme. Os mais velhos aqui, que foram tão sacanas quanto eu, sabem disso. E eu pegava serviço para fazer no centro da cidade, eu trabalhava num departamento pessoal, ia fazer pagamentos, aí eu arriscava um olho, né? Pé ante pé, comprava meu ingresso, entrava no cinema e ia assistir aquelas porcarias. Um dia eu estava desconfiado que alguém estava me seguindo. Eu saí da empresa com uma quantia de dinheiro muito grande, eu achei que estavam me seguindo para roubar o dinheiro. Aí eu fiz os pagamentos que eu tinha que fazer, respirei, agora vou assistir um filmão. Aí eu fui lá, Avenida São João, comprei o ingresso. Só que como eu estava com medo, olhei para lá, olhei para trás, ninguém, dei lá o ticket para o camarada e passei a catraca voando. Me acomodei. Quando aquela bobagem começou, alguém falou comigo, ei, você olhou para a direita, você olhou para a esquerda, você olhou para trás, você não olhou para cima, eu estou te vendo. Irmãos, me bateu uma crise de desespero. Eu catei as minhas coisas, saí tropeçando no lanterninha e rompi lá para fora e falei, Deus, eu nunca mais entro aqui. E nunca mais entrei lá, porque meu Deus estava lá também me vendo. Não tem jeito. Nada segura Deus. Não existe plano, não existe local, não existe crítica, não existe nada, absolutamente nada é crítico diante de Deus. Oh, lá eu não vou. Se você foi, ele vai atrás. Você sabe por quê? Porque ele te ama. Ele não quer ver você perdido, ele quer ver você ao lado dele. É amor isso. A visão de Deus, e o texto fala nisso, não tem nada encoberto. A visão de Deus ultrapassa a nossa. Deus vê o que a gente não vê. É por isso que o diabo não toca em você. Deus ouve o que nós não ouvimos. É por isso que muitas vezes alguém fala assim, você não ouviu isso que falaram de você? Você fala, não. Ele ouviu. E o importante é que ele ouça, não você. Hoje cedo eu, passando um vídeo de uma determinada igreja, eu vi um pastor falando assim, irmãos, um líder, olha, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui foi debaixo de muita luta. Até aí vocês não sabem quanto nós oramos. Falei, maravilha. Jejuamos. Falei, aleluia. Mas nós fizemos tanto que o diabo foi lá na nossa casa e mexeu com a nossa família. Aí eu falei, não. Se o sujeito está orando, está jejuando pelo sucesso de um trabalho, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque ele vê o que você não vê. Se o diabo chegar de mansinho para te tocar, ele sai para lá, Satanás. Se o diabo usar a boca de alguém para te criticar em alguma coisa, cala a boca, Satanás. E você e eu sairemos do outro lado, porque onde ele está, ou onde nós estamos, ele está tomando todas as providências. Nós podemos confiar em Deus? Ainda. No versículo 13 ao 18, o salmista fala uma coisa tremenda e grandiosa aí. E aqui, eu quero que você pense um pouco. Pois tu formaste o meu interior.
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Você sabe por que é que você pode confiar as suas lutas, dificuldades, problemas e confiar nos conselhos de Deus? Porque foi Ele que te fez. Não, pastor, foi meu pai e minha mãe. Não. Quero chamá-lo para um pensamento. Um espermatozoide tem como tamanho milionésimos de milímetros. Invisível ao olho nu. Um óvulo infértil tem aproximadamente o tamanho de uma cabeça de alfinete. Imagine isso se juntando num lugar escondido, guardado, secreto. A mamãe não sente nada, papai menos ainda. E essas duas coisas tão ínfimas, tão pequenas, se juntam. E depois de 62 anos e 9 meses, temos um camarada com 1,85 m de altura e 100 quilos de peso. Eu que estou aqui diante de vocês. Não vi nada, não sei nada, mas Ele me formou. E eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas que esse texto mostra e pedir que você pense mesmo. Gente, presta atenção. Você traz o seu filho, você anda com seu filho, você é filho, você faz filho, mas não para pensar na grandiosidade disso. 2 células. 2 células. Com um núcleo ainda incompleto. 23 cromossomas de um lado e de outro. Se juntam. Continua sendo uma célula, agora completa. 46 cromossomas. E lá dentro do ventre da mamãe começa um processo de quebra, de meiose, de aumento. Célula gerando célula. Célula gerando célula. E de repente essas células tornam-se um feto. Esse feto cresce. O organismo da mamãe detesta esse feto lá dentro. Faz de tudo para não tê-lo lá. Mas a natureza cuida. Deus permite que ela cuide disso adequadamente. A mamãe não expulsa aquele feto. E a mamãe alimenta aquele feto. E aquele feto cresce. E aquele feto chuta. E aquele feto se estica. E aquele feto se contrai. E você nasceu. Você chorava, tua mãe lhe dava comida. Você chorava, ela lhe trocava.
Você chorava, ela lhe acalentava. Você não sabia dizer o que você tinha. Mas a natureza de Deus fez com que sua mãe soubesse quem era você, o que você precisava. Quero chamar sua atenção para algumas coisas dentro dessa minha pensamento, desse meu raciocínio. Primeiro, presta atenção, ele participou do momento de nossa geração. Irmão, quando você faz coisa errada, ele está sabendo. Quando você faz certo, ele está sabendo. Quando você fez aquela criança que veio na hora indesejável, ele viu. Na hora indesejada, ele viu. Quando você ultrapassou os limites e isso resultou numa gravidez, ele viu. Ele viu. Quando seu papai e sua mãe fizeram você, ele viu. Ei, pastor, que história é essa? Ele virou a cara. Não, ele amou isso e é por isso que você está aqui. Ele achou isso lindo e é por isso que você está aqui. Ele te fez. Charles Darwin, tentou explicar esta coisa, dizendo que isso é um processo evolutivo. Que as coisas vão acontecendo do nada. Olha que imbecilidade. Não é? Que insensatez. Ele esqueceu que por trás de todas essas coisas está Deus. Ele esqueceu que quem faz tudo isso é Deus. Quando você foi formado, Deus estava lá. Ele participou do nosso crescimento lá dentro da barriguinha da nossa mamãe. Quando eu nasci com um problema de visão, por conta de sífilis que meu pai e minha mãe tinham. Vocês acham que Deus não viu? Viu. Por que ele permitiu que aquela sífilis que papai tinha passasse e eu tivesse esse problema que eu tenho? Porque ele sabia que se eu tivesse vindo normal, muito provavelmente eu não estaria aqui. Pela petulância que vai pelo meu coração, que eu quero confessá-la. Deus sabe o que é melhor para você e para mim, porque Ele participou no desenvolvimento embrionário de todos nós. Ele viu, Ele estava lá. Ele estava lá, aleluia. Ele esteve presente no momento do nosso nascimento. A mamãe sofreu? Sofreu. Imagina, eu nasci com 48 centímetros de tamanho, 4,5 quilos de peso, essa coisa meiga aqui. Mamãe sofreu muito, mas Deus estava lá amparando-a. O seu nascimento, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus estava lá, te assistindo, para que não ocorresse nada, você não engolisse líquido, você respirasse da maneira certa, o seu choro fosse convincente. E o obstetra, a obstetriz, pudesse olhar para a mamãe e dizer assim, olha, é perfeito, é perfeita, nasceu com saúde. Deus estava lá. Deus estava lá, aleluia. Ainda, ele sabia exatamente, como disse o salmista aqui, tudo que ocorreria na nossa vida. O salmista disse aqui que sem que nada disso existisse, todas essas coisas já estavam escritas. Isso chama-se presciência, que nós não temos, mas que Deus tem. Deus nos conhece intrinsecamente, porque Ele participou da formação de todos nós, porque Ele participou da nossa criação. O quarto verso está lá nos versículos 19 a 24. Olha que coisa interessante, eu quero que você preste atenção ao que o salmista diz aí. De repente ele dá uma guinada, parece que ele fica bravo, nervoso. Tomaram, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os
com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. E aí vem o lenitivo: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe por que nós podemos confiar na preciosidade da amizade com Deus, da vida com Deus, do andar com Deus? Somos limitados com relação aos nossos sentimentos. Se você olhar com cuidado o texto, você vai ver que há uma ponta de raiva mesmo. O salmista encara isso meio que com raiva. E aí a gente pode tirar mais 3 liçõezinhas aqui para pensar. Em primeiro, ele sabe, e por isso dá para confiar nele, ele sabe que nós podemos odiar. Nós podemos odiar enquanto ele ama. Vocês já viram como é que nós tratamos as pessoas que têm problema, ou algum problema maior, que faça com que essa pessoa seja socialmente indesejável? O bandido, o traficante, a mulher de vida irregular, o homem de vida irregular. Você já viu como é que nós tratamos? O alcoólatra, o toxicômano. Vocês já viram como é que nós tratamos essa gente? Com o nosso narizão empinado. Sabe por quê? Nós somos santos. Ando com Deus, meu velho. Tenho o cheiro de Cristo. Você acha que eu vou sentir cheiro de cocaína? Vou nada. Esse cigarro, eu estou fora. A gente sabe que o sujeito que fuma não cheira bem, claro, a gente sabe disso. Como é que Deus vê essas pessoas? Enquanto nós temos ojeriza, nojo, ele vê com amor. Diz: eu preciso salvá-lo, eu preciso limpá-lo, aleluia. Ele está se colocando aqui na posição do meu inimigo, mas eu preciso trazê-lo para mim. Eu preciso tratá-lo. Eu preciso domesticá-lo, limpá-lo. Senhor, o senhor vai fazer isso? E aí eu me lembro de Jonas. Jonas vai e prega em Nínive, com uma má vontade terrível. A cidade se arrepende, né? Vão para o jejum, vão para a oração, vão para a humilhação, se acertam, Deus os perdoa. E Jonas fica lá em cima e diz: Senhor! Aí Deus faz crescer uma boboreira para dar sombra para ele ficar observando o que Deus está fazendo lá embaixo. Ele achou aquilo bom, gostoso, sombra, né? Desertão, calor, maravilha. De repente vem um bicho, come a boboreira. Senhor, o que é isso? Ô, Jonas, vem cá. Você não plantou essa boboreira. Você não fez nada para ela existir aí. Você está reclamando do quê? Você está reclamando de uma boboreira que você não plantou, que você não fez acontecer? Eu fiz. E você está me incriminando porque eu perdoei esse povo? Você que briga por causa de uma boboreira? Sabe, irmãos, nós estamos debaixo de uma orientação de Deus que nos diz o seguinte: mesmo que você tenha raiva, eu amo. Mesmo que você desista, eu persisto. Mesmo que você desanime, eu vou junto. Mesmo que você degregue, mande embora, eu recolho. Mesmo que você sinta o fedor, eu faço esse fedor virar cheiro bom. Quantos de nós já desistimos da nossa família? Pais desistem dos filhos. Filhos desistem dos pais. Irmãos se odeiam. Se rebentam. Crentes desistem da igreja. O pastor disse que eu ia ser abençoado, eu não fui. O miserável não fez nada para mudar, não cultivou a fé, não acreditou em nada, acreditou só que se ele recebesse na oração estava resolvido, não creu em Deus adequadamente e briga com ele, vai embora.
Agora, Deus não desiste de nada disso. Quando você vai embora, Ele vai atrás de você. Quando você cai, Ele te levanta. Quando você diz não, Ele diz sim. Quando você fala não tem jeito, Ele diz tem. Quando você fala assim, não vai dar nada esse negócio, Ele diz vai. Isso não vai chegar a canto nenhum, Ele diz vai chegar sim. Você que já parou de orar pela sua família, ei, não desista não, porque Deus ainda não parou. Você que está lutando contra um vício, eu não consigo. Claro que você consegue. Deus não desistiu de te limpar ainda. Abra teu coração, deixa Ele fazer. Entenda que Ele vai estar do seu lado. Vai tentar te recuperar. Nós tentamos recuperar e desistimos. Ele não. Ele continua, e continua, e continua. Outra coisa que eu quero que você pense aí, é que Ele sabe que nós acabamos entendendo as suas atitudes, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Porque Deus tem uma característica que nós não temos, é essa persistência. E aí, às vezes Ele faz coisas que nós não entendemos, mas Ele faz. Ele faz do jeito que nós não queremos. Ele sabe qual é o melhor. Já parou para pensar que quando você está numa luta, você vem aqui e diz, pastor, ora por mim que eu não aguento mais uma luta, você tá cometendo um deslize diante de Deus? Vou te dizer por quê. Se você não tem luta, você não tem vitória, crente. E aí você chorona, vive lá se lamentando, meu Deus, Pai, eu jejuo, eu oro, eu faço. Para de reclamar, deixa Ele agir. É na hora dele, não é na sua, nem na minha. É quando o nome dele for glorificado na sua vida. Não quando o meu for, ou do pastor, ou da igreja, não. É o dele, aleluia. Deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Entenda que Deus quer o melhor para você. E mais, quando Jesus diz assim, se o teu inimigo pedir que você vá com ele 1 milha, vá com ele 2, pode ir na certeza de que alguma coisa Deus vai fazer com o seu inimigo. Não vai matar? Às vezes você quer que ele morra, né? Miserável, não sei por que não morre essa peste. Ele não vai matar. Aliás, não adianta nem ser orado. Senhor, mata o meu inimigo. Não vai não. Não vai nada. Não vai matar, não vai execrar. Ele pode até tocar, por amor a você. Mas ele vai tocar para que essa pessoa seja salva. Você lembra de um sujeito que começou a atrapalhar o ministério de Pedro, lá no livro dos Atos? Esqueci o nome dele, Simão, qualquer coisa. Ele quis atrapalhar, aí quis comprar, e aí Pedro olha para ele e diz, filho do capeta, você vai ficar cego, tá? Por um tempo. Você acha que esse homem não foi salvo? Claro que ele foi. Deus o tocou para que ele entendesse que não pode ele se levantar contra as coisas de Deus. Lembra de Saulo? Shalu Rachalia. O Saulo de Tarso. Perseguiu, matou, fez, aconteceu. Aí o Senhor aparece para ele lá no caminho e diz, Saulo, larga a mão de ser tonto. Por que você está me perseguindo, rapaz? É duro você se levantar contra o meu poder, velho. Fica na sua. Saulão, você vai ficar ceguinho, velho. Levanta daí, vai lá para Damasco, depois eu te digo o que faz. Irmãos, 3 dias depois vai lá Ananias, põe a mão no cara, ele volta a enxergar, é cheio do Espírito Santo e foi o maior missionário que essa terra já viu. Deus só faz coisa que eu não entendo. Deus só faz coisa que eu não entendo. E o salmista está deixando isso claro. Mas por último, Deus responde à nossa autocrítica, fazendo-nos mudar nosso caráter e nosso comportamento. Sonda, meu Deus. Tu conhece o meu coração. Prova-me. Vê se há em mim um espírito correto. Vai. Eu estou errado. Pensei errado. Atropelei as coisas.
Dá uma olhada para mim, Senhor. Vê se está tudo bem. E muda. Muda. Deus quer mudar o nosso caráter. Porque mudando o nosso caráter, nós mudamos o nosso comportamento. Às vezes a gente diz assim, esse sujeito aí não tem caráter. Tem sim. Ou nós temos bom caráter ou mau caráter. Todos nós temos caráter, bom ou mau. Não existe ninguém sem caráter. Agora Deus quer mudar o seu mau caráter, o meu mau caráter, em bom caráter. Porque Ele mudando o nosso caráter, nós mudamos o nosso comportamento. Um homem que estava lá, mata esses inimigos. Essa gente não gosta do Senhor, eu também não gosto deles. Eu estou aborrecendo essa gente com ódio cruel. Ah, Senhor, me sonda, vê se eu não estou na mesma linha, no mesmo processo. Para a gente encerrar, refletir, finalmente. Lá no capítulo 17, versículo 5, o profeta Jeremias afirma o seguinte. Jeremias 17, 5, ele diz assim. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos ou de fracos seres humanos. Olha que coisa. Dá para confiar no homem? Não. Você sabe por que eu não posso confiar no homem? E esse homem nem sempre vai ter respostas para mim? Ou nunca vai ter? Porque ele tem os mesmos problemas que eu. Nós somos absolutamente todos iguais. Não há diferença aqui. Alguns de nós estudamos um pouco mais, outros estudamos um pouco menos, outros ganhamos um pouco mais de dinheiro, outros ganhamos menos. Nós somos iguais. Absolutamente iguais. Idênticos. Filhos do mesmo Deus. E cheios das mesmas fraquezas. Às vezes eu quero aconselhar alguém, eu trabalhei muito tempo com aconselhamento, de vez em quando ainda faço isso. E às vezes no meio do aconselhamento eu penso, meu Deus, mas eu estou falando isso, mas eu também estou precisando de ouvir isso. Porque somos iguais. Ele está dizendo para Deus, Senhor, dá uma olhada aqui para dentro de mim e vê o que é que eu preciso mudar. Então, não dá para eu confiar no homem. Por isso, Jeremias diz aqui que há uma maldição, não é? Tem outras versões que dizem assim, maldito o homem que confia em outro homem e faz o braço a sua força. Não dá, porque eles são iguais a mim. Eles precisam de Deus tanto quanto eu. Você que entrou essa noite aqui, sem chão, sem perspectiva, sem esperança, com medo, com vícios, quero que você saiba, Deus ama você tanto quanto ama cada um de nós aqui. E não pense você que nós somos melhores que você, não. Somos iguais. E é por isso que nós dependemos dele. Ah, então, que se pensar, Deus vai fazer, o Deus eterno, vai fazer coisas tremendas por nós. Por quê? Primeiro, porque Ele nos conhece tal qual nós somos, sabe quem nós somos. Segundo, porque Ele está sempre no lugar certo, na hora certa, para o que der e vier. Terceiro, porque foi Ele quem formou a cada um de nós e nos deu a vida. Quarto, porque Ele tem plena ciência das nossas limitações, dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas necessidades, e Ele está propenso a cuidar disso da melhor maneira possível, basta nós deixarmos. Precisamos deixar. Portanto, vale a pena nós termos Deus como nosso conselheiro. Ah, se aconselho com travesseiro. Travesseiro nem fala. Não dá para eu pedir conselho para o travesseiro. Não, fala com a sua vizinha. Fala com a comadre. Fala com Deus. Fala com o Pai. Essa casa tem um profeta. O pastor da igreja, o ancião da igreja. Procure o ancião da igreja. Fala com ele. Ele tem a resposta de Deus.
A partir do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, começa a saga de Davi. E há uma coisa muito séria lá. Todas as vezes que Davi tem que tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ele corre ao sacerdote e diz: há uma palavra de Deus aí para mim? E sempre que Deus dá uma palavra, ele ouve, cumpre, faz e é vitorioso. O Ineto lá do cantor diz que é vitória. Vai chorando, geme, chora. Está errado, para de gemer, para de chorar. Vai falar com Deus. Toma posse da tua bênção. Fala para Deus que você o ama. Já falou isso para ele? Ah, meu amor, eu te amo, né? Fala para a esposa assim, né? Porque ela quer ouvir, ela acha bom ouvir isso, né? E muitas vezes você está falando da boca para fora. E para Deus? Se ama Deus ou as coisas dele? O que você espera de Deus? Bênção, 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 bênção? Ou companhia? O que você espera de Deus? Riqueza, 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 riqueza? Ou uma mão amiga no seu ombro? Pensa nisso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes tudo a meu respeito. Tu me viste quando eu ainda era uma massa informe no ventre da minha mãe. Todas essas coisas já estavam escritas. Tu já sabias de tudo. Oh, como Deus é tremendo. Deixa Ele mudar a sua vida. Ah, mas eu estou na igreja há 30 anos. Não importa. 30, 40, 50, 20, 10, 2, 1, nada. Ele quer mudar a nossa vida. Alguém quer vir após Cristo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga a Cristo. Um cantor aqui em São Caetano do Sul, há muitos anos atrás, fez uma musicazinha dizendo assim: seguir a Cristo não é sacrifício. E não é. Quero pedir para você, por favor, ficar em pé. Quero chamar o ancião desta casa, o pastor desta casa.